Mas vamos falar agora como é que está a popularidade do governo federal, meu querido. Parece que melhorou um pouquinho. Não. Lê para mim aí o que está escrito, Rodolfo. O que está escrito? A rejeição. A rejeição. Eu tinha visto, aumentou, mas o que aumentou foi o quê? A rejeição. Ah, tá. Então, a rejeição da população brasileira ao governo federal aumentou. Olha, Arte, uma pesquisa divulgada pela Quest mostra que a desaprovação do presidente Lula subiu para 56% dos eleitores brasileiros no mês de março. Esse é o pior índice desde o início do mandato e é a primeira vez que passa dos 50%. A aprovação do presidente Lula caiu para 41%, o menor índice desde o início do mandato do terceiro governo de Lula. Isso com toda a mídia ajudando, hein? O levantamento também questionou os eleitores sobre uma avaliação mais ampla do governo federal. Quer ver? Mais de 41% dos eleitores avaliam o governo Lula de forma negativa, enquanto 27% guerreiros consideram a atuação do governo de forma positiva. 29% avaliam de forma regular. O levantamento da Quest também mostrou que pela primeira vez a desaprovação do governo Lula entre as mulheres é maior do que a aprovação. Entre os grupos etários, 64 dos jovens entre 16 e 34 anos, olha só, os jovens, hein, desaprovam o governo federal. E o jovem se empolga mais fácil. A pesquisa ouviu mais de 2.000 pessoas acima de 16 entre os dias 27 e 31 de março. Paulo Loyola, você trabalha com isso. Eu vejo aqui você trazendo sempre índices positivos do IBGE, e aumenta o emprego, e aumenta não sei o quê. Então o povo é masoquista, porque o povo está desaprovando a forma de gestão do governo. Ou será que falta segurança naquilo que o governo está fazendo? Cada hora é uma narrativa diferente? Traga alguma coisa para animar estes 41% que ainda aprovam o governo. Bem, companheiro Capês, o que a gente tem de análise está muito alinhada às outras pesquisas que já saíram. Do meu ponto de vista, tem um efeito grande da toda a crise envolvida ali, inclusive as muitas mentiras contadas no que se refere à questão do PIX. Tivemos aí outros problemas, a gente não pode negar, e isso é visto em todas as pesquisas. Tem uma crise grande também em função da inflação, principalmente dos alimentos e de toda a pressão inflacionária. Então a gente está vendo a inflação, por exemplo, fora da meta, a vida mais cara para as pessoas. A gente viu o reajuste escolar, reajuste de aluguel, todos muito altos, porque respondem ao processo da inflação. E o que a gente está vendo na população é uma resposta muito imediata a esse processo. O governo vem tentando fazer algumas ações, até agora insuficientes, mas reforço, não há fato novo na pesquisa da Quest que não tenha sido já apresentado pela Datafolha, pela Atlas e por outros institutos de pesquisa que vieram na mesma linha. Tem um aumento bastante preocupante da rejeição ao governo, porém, também, se a gente for olhar, Capês, sob o ponto de vista eleitoral, que eu imagino que seja a preocupação de muitas pessoas, e aí, falando um pouco mais tecnicamente desse processo, a soma de boa avaliação e avaliação regular, ela ainda leva, em teoria, a uma avaliação mais positiva do governo do que efetivamente negativa. Agora, se essa avaliação vai continuar regular, se ela não vai mudar para pior e tudo mais, são questões que a gente precisa efetivamente acompanhar ao longo do tempo. Muito bem. A gente sabe, Paulo tem uma tendência, cada um tem o seu direito de ter, mas ele é técnico, então ele traz também informações de natureza técnica e a gente tem que debater em cima de fatos sempre. Sérgio Zagarino, me parece que a estratégia do governo de criar fatos diversionistas, o que é isso? Um fato para desviar a atenção. Então você começa, eu vou defender, eu sou o defensor maior da democracia, a democracia sou eu que defendo, se não for eu, o país será invadido numa ditadura. Essa é uma forma de expor. Outra forma, eu sou o homem que vim salvar a Amazônia
e o Pantanal das queimadas e da destruição do agronegócio, que é um monstro. A política é o bem contra o mal. Eu vou salvar a população Yanomami desses genocidas que a estão matando. A culpa é do governo anterior, tudo é o governo anterior. Vou usar um boné, porque fica bonitinho, um chapéu de palha que me deixa um homem do povo. Será que a culpa é da Faria Lima? Coitado da avenida, tá lá, os motociclistas estão passando por lá, assaltando todo mundo. A única culpa da Faria Lima é servir de piso para assalto em automóvel. Então eu pergunto para você, meu querido Sérgio Zagarino, estão acabando as narrativas e a população está vendo que a economia está sem rumo? Sem dúvidas, as narrativas elas caíram por terra, vide as eleições de 2024, que deixaram de forma muito clara que o governo federal conseguiu, nas eleições de 2022, vencer as eleições com base nesse discurso que você citou. O discurso da defesa da democracia, o discurso do amor, o discurso da picanha, da cervejinha, mas, na verdade, esse discurso não se sustentou nos 2 anos seguintes, até as eleições de 2024, onde o partido do governo federal, que é o Partido dos Trabalhadores, teve um desempenho péssimo nas eleições, demonstrando de forma muito clara que a população não está satisfeita com narrativas, mas sim com a solução dos seus problemas, com a sua vida. E isso impacta diretamente no que diz respeito ao bolso do brasileiro. A partir do momento que o governo federal não consegue equilibrar as contas, não tem a austeridade fiscal necessária, é um governo que gasta mais do que arrecada, é um governo que se endivida, é um governo que não tem compromisso algum com a economia, fazendo com que o mercado não acredite no potencial econômico do Brasil, automaticamente a inflação perde o controle, o dólar dispara, como disparou, e o brasileiro sente onde mais dói, que é no bolso, é no mercado. É na hora que ele vai comprar mistura para o filho, e ao invés de escolher carne, ele começa a ir para o frango. E quando ele bate o desespero e chega no ovo, e o ovo está acima de R$20 a cartela no mercado, aí a situação já foi por água abaixo. Então, esse discurso do governo federal e essa pesquisa reflete exatamente que não tem como você se manter de narrativas. A rejeição do governo federal é fruto de todas essas ações desastrosas que aí não incluem apenas somente as falas e os atos do atual presidente, mas sim todo o time de ministros que compõem o atual governo, a começar pelo ministro da Fazenda, que é o ministro mais importante, que só permanece no cargo por não existir dentro do PT outro nome de peso caso o atual presidente não possa disputar as eleições. Haddad não tem mais condições há meses de permanecer nesse cargo, e isso reflete nas pesquisas. Eu já cravei aqui há mais de 2, 3 meses. As eleições de 2026, o governo federal não tem como, hoje, com a economia nos moldes que está, conseguir ser reeleito, seja com o atual presidente Lula ou um nome indicado por ele. Agora, também como é que o Haddad vai conseguir trabalhar com o governo gastando desse jeito e aprofundando o déficit fiscal? Se fosse só trocar o ministro, tem muito time aí que trocaria o técnico e começaria a ganhar tudo. Não adianta trocar o técnico se o time não está funcionando de forma coesa. Meu querido Rodolfo Maris, que para mim tem obrigações hoje de lealdade com o Paulo Loyola, que já te chamou de companheiro aqui diversas vezes, tá certo? Companheiro Rodolfo Maris. Te chamei de companheiro também, Capê. Também? É. Mas você é meu companheiro. E o déficit ficou na meta. Prefiro amigo. O companheiro pode dar alguma conotação que não me interessa. Mas vamos lá. Meu querido Rodolfo Maris, você certamente conhece a fábula de Esopo, recontada por Jean de La Fontaine, que é da cigarra e da formiga. Então, durante o verão, a cigarra cantava, a formiga trabalhava. Quando vem o inverno, a formiga já está ali com todo o seu estoque e a cigarrinha está no frio. Será que chegou a hora de parar de vender o jantar para pagar o almoço? Agora não tem mais jantar para vender, vamos ficar sem almoço e sem jantar? É isso que a população está percebendo? Triste realidade da cigarrinha chamada povo brasileiro, Capês. É inadmissível, né? O Zagarino discorreu bem aqui sobre esse tema, dizendo que quando a mãe recorre ao bife, não tem o dinheiro, recorre ao frango, depois vai recorrer ao ovo, que está um absurdo de caro, né? E essa pesquisa da Quest, ela traz luz aqui a avaliação feita no Nordeste, que é de fato o bastião petista nas disputas presidenciais desde 2006.
tendo um aumento ali significativo de rejeição entre mulheres e pessoas mais jovens. Por que isso? Porque o Nordeste, especificamente, olha para o atual presidente e está rejeitando no sentido da pesquisa, né? Porque está pegando muito mal o fato dele ter um ministério hiperinflamado, hiperinflado, hipertrofiado, só com homens, tendo várias vagas e várias oportunidades, Capês, ele colocar mulheres e não ter colocado. As falas dele, principalmente sobre mulheres, vem pegando muito mal, vem reverberando de uma forma negativa. E as mulheres que têm consciência de voto já começaram a analisar isso com péssimos olhos. Já começou a olhar para um outro lado, talvez, que elas nunca teriam olhado para o lado do Lula. Em relação ao povo jovem, talvez seja aí, né, o reflexo daquilo que foi plantado nas eleições de 2022, né, no pleito de 2022, pessoas cada vez mais jovens se interessando pela política e agora tendo a consciência do atual Brasil que elas estão vivendo e não concordando com o atual governo. Então, porque, veja bem, meu querido Zagarino, o povo, ele quer chegar no supermercado, no empório, e comprar ali o gás num preço acessível, os alimentos num preço que seja possível. Ele até não liga muito, o grosso da população, não liga muito para esses debates temáticos. Ele quer, na verdade, ele é pragmático, né? A obrigação número 1 de todas as pessoas é sobreviver. E aí, se não tem carne, se não tem picanha, come patinho. Se não tem patinho, cara, não estou mandando matar o filhotinho do pato. O patinho, não tem patinho, come o frango. Não tem o frango, come o ovo. Não tem o ovo, fica complicado. Eu vivi essa situação como presidente do PROCON na época da pandemia, mas ali tinha uma justificativa. Aqui a justificativa é gasto, gasto, gasto. E eu lembro que a anterior presidente do partido do atual presidente Lula, que é a Gleisi Hoffmann, chegava a dizer, e o seu líder de governo na Câmara também chegava a dizer que tem que gastar, porque não tem que pensar em economizar agora, porque vem chegando o ano eleitoral, antes das eleições do ano passado. Então eu quero que você diga numa frase, se você puder. Tem jeito ou não tem jeito? O que nós precisamos fazer rapidamente para sair da situação? Em uma palavra. Tirar o governo federal nas eleições de 2026. Muito bem. Eu já vou dizer que cortar os gastos seria mais diplomático da minha parte. Cortar os gastos, gastar menos dinheiro. Mas o Zagarino, cada um aqui tem direito a dar a sua opinião. Certamente não seria a opinião do Paulo Loyola.